Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do Agrega Talks e hoje nós vamos falar sobre quando que o RH é visto como um problema e não como uma solução. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. E aí? Isso acontece com que frequência? Muito mais frequente do que a gente imagina. E sabe por quê, Jéssica? Por quê? Porque, às vezes, as empresas entendem que fazendo a parte de departamento pessoal, a parte de folhas, benefícios, pontos, é fazer o RH. Só que não é bem assim, né? O RH vai muito além do que essa parte burocrática. Exatamente. Hoje a gente vê que as empresas, elas muitas vezes, elas acabam não dando a devida importância para o lado estratégico do RH. Então, quando a gente fica só operacional, a gente perde essa estratégia. E essa estratégia é o que vai gerar valor para a sua empresa, vai gerar também redução de custos, vai gerar uma série de benefícios. E esses, o que é esse RH estratégico? Vamos explicar para o pessoal. Olha, começa desde a parte da própria admissão. Saber fazer um processo seletivo adequado, né, ele acaba gerando redução de custos mais além. Então tem toda a parte de uma contratação bem feita, uma parte de retenção, de motivação, de trabalhar os times, de trabalhar as lideranças, de trabalhar a cultura organizacional, de ter esse olhar realmente de fazer um diagnóstico e de entender, né, o que está se passando, se está de acordo com os propósitos, com essa parte de missão, valores das empresas. Certo. Quando a gente fala de RH estratégico, a gente precisa ter essa visão de ir além do óbvio, né, Elisa? Uhum. E hoje a gente esbarra em várias empresas que elas têm dificuldade tanto no departamento pessoal quanto no estratégico. E aí o que a gente observa? E aí, por favor, compartilhem conosco se vocês também vivem esse cenário, se vocês também conhecem empresas que são assim, a gente tem um passivo trabalhista alto, empresas que estão ali presas na operação do RH e não conseguem nem fazer essa própria operação fluir, e aí não avança para essa estratégia. Uhum. E aí, Jéssica, a grande dificuldade que a gente percebe é que muitos empresários, infelizmente, não priorizam essa parte humana. Né? Claro, as empresas estão ali para gerar valor, faturamento, só que a gente não pode esquecer que sem as pessoas e sem essa estrutura, as coisas não andam. E aí, olha que interessante, Elisa, eu tenho duas situações para trazer, para elucidar o que a gente está falando. Primeiro é sobre a questão do processo seletivo. A gente desenvolve lideranças, como vocês nos acompanham, e esse ano a gente desenvolveu ao longo do ano um grupo, e aí era um grupo de líderes. E são coisas que no nosso dia a dia, muitas vezes a gente pensa assim, mas é óbvio, é claro, isso aí faz parte. E esse líder, enfim, para ele não era claro por que era importante ele participar de um processo seletivo e dar a devida importância. Então, de uma certa forma, a gente conseguiu aplicar nele uma visão estratégica de recursos humanos dentro da liderança dele. Uhum. Por que é importante? Porque assim ele se responsabiliza também pela contratação. Porque tem essa questão também muito de bater o santo, de ter o feeling, de entender se aquele profissional realmente vai caber de forma adequada dentro da sua equipe. Porque às vezes o RH, ele não tem esse tempo e essa vivência de estar ali, muitas vezes no chão de fábrica, né, de estar em diversos setores para entender a dinâmica, né, que se dá. Então, é isso. E aí, o que acontece, né, gente? Não é fácil estruturar um RH. Não. Né? E qual que é a solução, Jéssica? Conta para o pessoal a solução que a gente tem para estruturar um RH. Então, quando a gente fala em estruturação de RH, hoje, a Agregar tem um dos serviços, é o BPO. O que é esse BPO? A gente vem implementando muito em empresas, e às vezes as pessoas elas têm receio de fazer alguns investimentos. E aí a gente até estava conversando com um outro cliente nosso agora, e ele estava falando assim, tá, mas por que o empresário iria despender um valor para poder contratar esse BPO? E aí nós trouxemos para ele que a partir do momento que você tem a possibilidade de ter no seu negócio
profissionais de alto nível por um custo acessível, isso por si só já vale a pena. Sem dúvida. Porque, falando, né, nós temos experiência aí, Elisa, um pouquinho mais de quase 20 anos de RH. E aí é claro que a escuta, o manejo, o feeling, ele acaba sendo diferenciado. E isso ajuda a trazer muitas soluções, agilizar os processos e diminuir significativamente custos. E aí, Elisa, eu acho que, além de tudo isso que você trouxe, eu acho que é muito mais também a competência técnica que ao longo dos anos a gente vai desenvolvendo, o investimento frequente em, enfim, estudos, cursos. E quando a gente se depara com alguns clientes e a gente consegue ver esse resultado, a gente observa o quanto faz a diferença. Por exemplo, a gente tinha uma situação específica onde a gente estava tendo um custo expressivo com hora extra, e era um custo que todas as empresas têm, e que às vezes é um gargalo. Nós estamos falando de um negócio básico, e que era uma válvula ali de escape financeiro. Então, com o quê? Qual foi a ação que a gente fez? Que aí também a gente pode ajudar vocês, com a empresa de vocês. A gente deu orientação adequada para esses colaboradores sobre como registrar o ponto, o porquê que pode bater, qual que é a tolerância, qual que não é, o que se faz. E aí, a partir disso, quando existe essa contextualização e os colaboradores eles começam a se sentir importantes, ouvidos, que existe uma devida atenção para as questões deles, eles também começam a ter uma mudança de comportamento. E aí a gente teve uma redução de mais ou menos R$20 mil num mês. E essa questão de fazer a escuta, de ter uma intervenção adequada com o colaborador, também requer profissionais que tenham essa expertise, que tenham esse know-how, né, para fazer a condução de forma adequada. E muitas vezes, né, pela nossa experiência, a gente resolve situações que, ao nosso ver, são simples, mas que sem a nossa intervenção, muitas vezes um mal entendido entre, daqui a pouco, gestão e funcionários, ou entre colegas de trabalho, entre setores, acaba se tornando uma grande bola de neve. Né? Então, isso eu acho que é muito bacana, né? As contribuições que a gente acaba trazendo para as empresas. Claro, e aí por que ter essa visão estratégica de RH? Por que escolhemos esse tema do nosso podcast hoje, desse episódio? Quando o RH ele deixa, né, de ser uma solução e ele passa a ser um problema. Porque se o meu maior custo, né, do meu negócio ele é com pessoas e essas pessoas elas não estão entregando o resultado que eu preciso ter para o meu negócio continuar rentável, o meu RH ele não está sendo efetivo. Ele precisa ser um setor de retenção de pessoas, de desenvolvimento de pessoas, de geração de resultado, de valor para o meu negócio, e não de problemas e prejuízos. Eu diria que o RH é o coração e muitas vezes a cabeça da empresa, né? Porque a gente consegue ter essa percepção, inclusive, de gaps de gestores, né? E consegue fazer o desenvolvimento, fazer os acompanhamentos, as indicações necessárias para que as coisas possam fluir de maneira correta. Sem dúvidas, acho que a Elisa trouxe essa questão, e eu acho que o RH ele sempre fica muito à margem, né? Sempre é um setor tipo, né, vai lá, assina a folha de pagamento e vai embora. E na verdade não, e eu acho que esse movimento que as empresas vêm também dando aí, né, de valor, de percepção, de entender que é necessário, isso vem mudando a relação do RH com as empresas e a gente vê resultados diferentes. E outra questão também que me chama muita atenção na nossa experiência é como a gente está dentro das empresas, mas a gente não faz parte da empresa, muitas vezes as pessoas se tornam, nos percebem, né, como uma pessoa neutra. Então, acabam se abrindo e trazendo situações, né, que para uma pessoa, para um funcionário de RH, não levariam. É verdade. Né? O que eu percebo, né, que isso nos leva à assertividade, de fato. Claro, sem dúvidas. Ô, Jéssica, conta aqui para nós, né, quando que eu entendo que o BPO de RH ele é adequado para a empresa e que ele realmente vai trazer resultados? Certo, excelente pergunta, Elisa. Então, o BPO ele passa a ser necessário quando você tem um quadro de colaboradores ali
acima de mais ou menos 20, 25 pessoas e você não tem ninguém ou você tem só uma pessoa para dar conta de toda essa gestão. E aí você começa a perceber alguns problemas. Então, quais são os sinais de alerta que a gente pode trazer para quem está nos assistindo olhar para o seu próprio negócio? Rotatividade muito alta, nível de absenteísmo, então muitos atestados, muitas faltas, problemas com liderança, tá? Custos elevados com hora extra, com desligamento, com a ação trabalhista, né? Quando a gente começa a perceber que a gente não está com a mão do nosso negócio. Eu ia dizer, como se a gente estivesse perdendo a mão do negócio. O que está acontecendo, né? Isso, eu não queria usar a palavra controle, que eu acho muito, muito forte. Mas quando a gente começa a perceber que o negócio não está indo, e está impactando lá no meu faturamento, por exemplo, tá? Então, outro tópico interessante. Nosso faturamento, ele vinha, e agora ele não tá saindo do chão. Opa! Ali também é uma sinalização para que você possa investir num BPO. E outra, né, Jéssica? Sem entender qual é a real dor da tua empresa, tu não vai conseguir solucionar a situação. E muitas vezes é difícil, né, de tu ter essa consciência, essa clareza do que realmente está gerando ali, né, uma dispersão das pessoas, uma falta de comprometimento, uma desorganização, né? Então, assim, ter esse diagnóstico, esse olhar feito por profissionais especializados, se tem um resultado diferente. Sem sombra de dúvidas. Conta aqui também para nós sobre como funciona esse contrato do BPO, né? Por quanto tempo que a empresa pode contar com essa assessoria, com esse trabalho da Agregar? Beleza. Como é que ele funciona? Então, para quem quiser nos contratar, como é que funciona o nosso BPO de RH hoje? A gente inicialmente avalia qual é a necessidade de carga horária da empresa. Então, a gente tem empresas que a gente atende uma vez por semana, a gente tem empresas que a gente vai 3 vezes por semana. Então, vai variar de acordo com o diagnóstico que for previamente feito. Como é feito esse diagnóstico? Coisa simples, porque para quem ainda não nos conhece, nós somos bem práticas e objetivas. Então, a gente vai sentar, vai conversar, vai entender quais são os processos que já existem, o que tem, o que não tem, o que precisa ser feito. E aí a gente vai propor. Normalmente, a gente faz um contrato anual. Porque para ter início, meio, fim, deixar um legado aí para quem for assumir. Então, a gente acaba fazendo esse contrato de 1 ano, ele é mensal, então, né, pago por mês. Com relatórios demonstrando, né, o trabalho, o que foi realizado, quais foram os ganhos que se teve. Perfeito. Então, para clientes que têm algumas métricas que precisam ser avaliadas ou desenvolvidas já de imediato, a gente coloca ali um prazo. Normalmente a gente tem entregas de 30, de 60, de 90, de 180 dias e a gente vai pontuando ali todas as alterações que foram feitas, os resultados adquiridos e o cliente vai dando o tom, né? E a gente também, do que ainda precisa ser feito, para que lado que a gente vai sanando ali as necessidades que forem surgindo ao longo do caminho. E acho que é bem importante também a gente frisar que tem sempre essa abertura e essa escuta e que no meio deste trabalho a gente pode daqui a pouco estar apontando para outros caminhos, né? Sentindo as necessidades reais da empresa. Certo. Não é um pacote, não é nada pronto. Ele é realmente customizado e lapidado diante do andar das coisas. Eu gosto muito de falar sobre isso porque e é muito difícil para nós, fica complicado às vezes mensurar o nosso trabalho e colocar dentro de uma caixinha só. Porque quando nós abrimos a Agregar, o nosso projeto de vida, né, Elisa, é esse, agregar. Então a gente não consegue olhar para um negócio e ver que é por outro caminho e, não, mas ele contratou só isso aqui, então eu não vou falar. Não, a gente acaba sempre se envolvendo, trazendo tudo e lembrando, Elisa, que a nossa empresa não somos só nós duas, né? Nós estamos aqui na frente, mas quem contrata a Agregar, contrata também uma equipe especializada, que está sempre à disposição, prestando suporte e quem faz o BPO, no caso, por um custo aí que cabe no bolso, que fica acessível, com uma equipe de alta performance. Então, esse foi mais um episódio do Agrega Talks. E se você quer saber mais
sobre BPO de RH, sobre lideranças, enfim, sobre todos os assuntos que envolvem capital humano, nos siga, acompanhe o nosso podcast, ative as notificações e não fiquem com receio. Sempre que quiserem, entrem em contato que a gente responde e a gente está aqui para agregar na vida de vocês. Ai, que lindo! Ficou bonitinho! Tchau! Ela podia ser jornalista, né?